Se você perdeu um ente querido e está sofrendo, esse vídeo é para você. Eu me chamo Shirley Venâncio, eu sou escritora, palestrante espírita e você chegou na Evangelho Terapia, então sejam todos bem-vindos. Aqui na Evangelho Terapia a gente lê um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e a gente reflete como que essa mensagem pode nos ajudar na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa reforma íntima, diante das situações que a gente está passando. O texto de hoje é do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 21. Chama-se Perda de Pessoas Amadas, Mortes Prematuras. Lembrando que boa parte dessas mensagens foram enviadas por espíritos através de médiuns, então essas mensagens são de seres que já têm uma visão muito mais expandida do que nós que ainda estamos aqui na matéria. Quem enviou foi Sansão, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, em 1863. Vamos ver o que ele nos orienta. Quando a morte leva os mais jovens, em vez dos mais velhos, sem nenhum critério segundo o nosso entendimento, dizemos frequentemente: Deus não é justo, pois sacrifica o que é forte, útil e que tem um futuro pela frente para conservar os que já viveram longos anos e que não servem mais para nada. Deus parte o coração de uma mãe ao levar uma criança que fazia toda a sua alegria. Criaturas humanas, é aí que precisam elevar-se acima do plano terreno da vida, para compreender que muitas vezes o bem está onde se acredita ver o mal, e que a sábia previdência está onde se acredita ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça de Deus com o mesmo valor que medem a sua? Será que o Senhor dos mundos iria querer, por um simples capricho, impor a alguém penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente, e tudo o que acontece tem a sua razão de ser. Se meditarem melhor a respeito das dores que atingem a todos, nelas encontrarão sempre uma razão divina, razão regeneradora, fazendo com que os interesses humanos sejam colocados em último plano. Acreditem em mim, a morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20 anos, a esses desregramentos vergonhosos que desolam famílias honradas, cortam o coração de uma mãe e fazem branquear o cabelo dos pais antes do tempo. A morte prematura é, muitas vezes, um benefício concedido por Deus para aquele que parte, pois assim ele fica preservado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo para a perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade. Deus apenas julga não ser mais necessário que ele permaneça na terra. Todos consideram ser uma terrível desgraça quando uma vida cheia de esperança é interrompida tão cedo. De quais esperanças estão falando? Das esperanças da terra, ou aquele que morreu poderia ter brilhado, construído seu caminho e sua fortuna? Por acaso consideram nulas as esperanças da vida futura? Preferem as ilusões da vida passageira que levam na terra? Aquele que é mais importante ter uma posição entre os homens do que entre os espíritos felizes? Alegrem-se em vez de se lamentarem, quando Deus retirar um de seus filhos desse vale de misérias. Não será egoísmo querer que ele permaneça aqui, sofrendo junto com os que ainda precisam ficar? Essa dor se concebe entre aqueles que não têm fé e que veem da morte uma separação eterna. Porém, os espíritas sabem que a alma vive melhor quando está livre do seu corpo físico. Mães, saibam que seus filhos bem-amados estão por perto, que seus corpos fluídicos e seus pensamentos as envolvem e as protegem. As lembranças que deles guardam os enche de alegria. Por outro lado, as dores que sentem pelos familiares que já partiram causam-lhe muitas perturbações, pois representam uma revolta contra a vontade de Deus. Aquele que compreende a vida espiritual deve fazer vibrar o seu coração em favor desses entes queridos que já desencarnaram.
Repetindo, aquele que compreende a vida espiritual deve fazer vibrar o coração em favor desses entes queridos que já desencarnaram. Se pedir a Deus para que os abençoe, sentirá uma consolação tão grande que até mesmo suas lágrimas secarão. Sentirá também uma fé grandiosa que lhes mostrará o futuro prometido pelo soberano Senhor. Profundo, né, gente? Bem, só quem perde o ente querido, perde, né? Perde a presença aqui, material, é que sabe a dor que sente. A gente sente a dor do luto, a dor da perda, a falta da presença, da ligação, do convívio, né? Quem é mãe deve saber melhor ainda sobre isso, quando perde um filho. Mas quem perde uma mãe, então só a gente sabe a dor que sente. Mas quando a nossa visão ela se expande e a gente compreende que a vida não é só material, a gente acaba tendo um outro olhar sobre esse momento, sobre essa passagem. Então, o que eu sugiro a todos vocês que estão em sofrimento pela perda de um ente querido é adquirir conhecimento. Acolher o luto, buscar ajuda, seja de um atendimento fraterno em uma casa espírita que estude a doutrina de Allan Kardec, ou no local onde você se sinta seguro. Mas, quando a gente busca conhecimento, quando a gente começa a entender melhor que somos todos seres espirituais vivendo essa experiência material e que o espírito tem vida eterna, expande todo o nosso olhar, a gente se sente confortável diante dessa situação. Na medida certa e no tempo certo, né? Mas eu digo, vem um conforto para o coração, a gente se sente consolado. Porque Deus, Ele quer sempre o nosso melhor, né? Então, foram 2 anos que passou aqui, que a criança viveu, foram 20 anos. Era o tempo que Deus programou para que fossem vividas as experiências necessárias para esse espírito e certamente para aqueles que conviviam com ele. A vida eterna, são inúmeros os mistérios, mas quando eu comecei a estudar a codificação de Allan Kardec e a doutrina, tudo foi se esclarecendo. Então, para vocês que estão em sofrimento, eu vou sugerir que vocês possam ter mais conhecimento a respeito, começando pela leitura do Livro dos Espíritos. São inúmeras, centenas de perguntas que a gente pode ir lendo devagar, com o tempo, que vai esclarecendo e a gente vai abrindo o nosso olhar e a gente vai entendendo que eles partiram porque eles têm a missão deles, né? E também assim a gente não entende muito que aqui na Terra são inúmeras as dificuldades. E voltar para o plano espiritual foi uma libertação para eles, mas que nós que ficamos aqui ainda temos nossa missão para cumprir por aqui. E que no momento que Deus quiser, nós nos reencontraremos no plano espiritual. Então é bem importante a gente buscar conhecimento através da codificação. Então eu ofereço para vocês essa sugestão de lerem o Livro dos Espíritos. E depois, se tiverem interesse, ter um Evangelho segundo o Espiritismo em casa, para que possam começar também a se abastecer de boas energias, de boas vibrações, de boas orientações, que o Evangelho, ele é uma evangelioterapia. Venho convidá-los para me seguir em todas as redes sociais, @Shirley Venâncio Escritora. Deixe aqui seus comentários, vai ser uma alegria imensa conhecer e receber todos vocês também em breve em uma palestra em algum centro espírita desse Brasil e desse mundo afora. Até mais, fiquem com Deus.